Então, a gente retomando, né, do vídeo anterior, nós paramos nessa parte de sistemas baseados em regras, que são ali sistemas especialistas que têm como objetivo modelar o comportamento de algum especialista humano e utilizar esse conhecimento, né, como uma base de regras automatizada, na qual você possa inserir dados de entrada e obter dados de saída, e essas regras do tipo ser, condição, então, ação, relacionar essas entradas e saídas de forma que a gente possa prover para um usuário, né, recuperar para um usuário o conhecimento desse especialista que esteja armazenado nesse sistema. Existem questões de natureza técnica relativa à capacidade disso, quando a gente tem muitas opções de entrada e saída, e como isso impacta em termos de armazenamento computacional. Mas mais adiante a gente vai falar de redes neurais artificiais, vai entender, por exemplo, como as redes neurais artificiais elas contribuem para essa redução da necessidade de armazenamento de dados em sistemas especialistas ou sistemas baseados em conhecimento que foi apreendido ou que foi programado, armazenado em alguma base de conhecimento. Um outro paradigma da inteligência artificial também bastante interessante são os chamados agentes inteligentes. Quando eu fiz o meu doutorado no Rio Grande do Sul, eu fiz uma disciplina de inteligência artificial com a professora Rosa Vicari. Ela era uma pesquisadora no Brasil que estava nos primórdios da inteligência artificial nessa área de agentes, e ela deu grandes contribuições científicas nessa área também. Ela programava ambientes multiagentes, se envolveu com projetos de pesquisa relacionados a ensino de medicina baseado em agentes inteligentes. O que seriam então esses agentes inteligentes? São programas de computador que utilizam informações de algum tipo de ambiente. E aí, quando a gente está falando ambiente, pode ser um ambiente onde você tem uma quantidade grande de dados disponíveis, e esses agentes eles vão utilizar esses dados para realizar algum tipo de operação, algum tipo de tarefa que eles tenham que fazer. Então, a ideia de agentes inteligentes ela está construída em torno dessa ideia de agente, que é um conceito que independe da inteligência artificial. Hoje em dia nós temos agentes computacionais, agentes bots de internet, realizando tarefas automaticamente, sem que alguém precise dar o start para que ele realize aquilo. Esse processo, né, automático, quando a programação desse agente é feita com alguma característica, né, emulando alguma característica dos seres vivos, alguma característica do raciocínio humano, eles são chamados agentes inteligentes. Então existem agentes que rodam somente em software, e aí o ambiente disso são os ambientes de sistemas de informação que nós temos hoje em dia nos computadores. E aí, se pensarmos na atualidade, todos esses sistemas interligados com a web, né? Então existe digamos assim, um oceano de dados para os quais esses agentes podem pegar a informação e realizar suas tarefas. Em ambientes onde você precisa ter algum tipo de atuação, interação com um ambiente físico, meio físico, esses agentes passam a ser agentes robóticos. Então, se você programa um robô através dessa metodologia de agentes e que dota ele de uma certa autonomia e capacidade de realizar tarefas de maneira autônoma, considerando imprecisão, fazendo um raciocínio aproximado, você está dotando ele de uma inteligência artificial. Então você poderia ter um mecanismo, né, um robô envolvendo sensores e atuadores, reagindo e sendo controlado através de uma rede neural artificial ou através de um agente robótico, através de um agente inteligente que controla o funcionamento desse robô. O interessante dessa proposta é quando você eleva esse nível de complexidade para um nível de múltiplos agentes, a estrutura multi-agentes, que é também muito mencionada nos textos científicos hoje em dia na área de inteligência artificial. Quase ninguém mais hoje pesquisa somente o comportamento de um agente inteligente. Eles analisam o comportamento de vários agentes inteligentes, interagindo entre si e associando as suas capacidades e potencialidades para resolver tarefas mais complexas. Eu me lembro, há anos atrás, quando eu vi no Fantástico, mostrando um robô, que era uma espécie de robô minhoca. Ele tinha lá seus sensores e seus atuadores, que eram servomotores, acionando as partes do seu mecanismo. Ele era como se fosse uma associação de vários cubos.
e ele, com uma quantidade de cubos, ele conseguia se mover com uma determinada capacidade. Então a tarefa dele era só se mover no ambiente. A partir do momento que ele encontrava um outro robô minhoca como esse, com a mesma quantidade de módulos, ele conseguia se conectar a esse robô. Então a quantidade de graus de liberdade que ele adquiria aumentava. E a partir desse processo de aumento de graus de liberdade, o sistema multiagente também tinha que interagir, tinha que ter uma interação via software entre esses dois agentes que controlavam esses dois robôs minhoca, e a complexidade da tarefa que eles realizavam aumentava. Então, se antes ele se deslocava com uma certa dificuldade, uma certa velocidade, agora ele consegue se movimentar muito mais fácil e muito mais rápido. Então, isso aí é só um exemplo de aplicação da inteligência artificial na robótica, que é uma área que utiliza muito inteligência artificial, ciência de ponta, a gente sabe disso, né, que a robótica e a indústria aeroespacial estão sempre na vanguarda dos sistemas de controle, otimizando, automatizando, trazendo muitos recursos e muitas variações possíveis, trabalhando com vários índices de desempenho e otimizando esses índices de desempenho. Se a gente fosse extrapolar isso para a área de controle e automação, de um porte mais industrial, se nós pensarmos numa planta de processo inteira, onde você tem múltiplas malhas de controle, e elas não dialogam entre si, elas são isoladas. Então você tem uma malha que controla nível de um reservatório, tem malha que controla a vazão de uma tubulação, tem malha que controla a temperatura de um permutador de calor, e esses sistemas eles controlam o melhor possível as suas variáveis de processo, mas eles ignoram as interações e a relação entre elas, essas malhas de controle. Então o que a gente poderia fazer numa abordagem multi-agente? Poderia criar agentes que trabalhassem numa camada mais superior de controle, que percebesse as influências do desempenho de um sistema de controle no outro e que pudesse ajustar parâmetros, modificar a ação de controle em função do comportamento associado desses agentes. Então, agentes controlariam individualmente as malhas, mas em determinado momento eles analisariam também um controle multimalhas que teria como objetivo fazer a tarefa que eles já faziam de maneira dissociada, de maneira associada e fazendo ela melhor, de maneira mais otimizada. Então, isso é uma possibilidade de aplicação de sistemas multiagentes em controle de variáveis de processo. Para ser honesto com vocês, eu não vejo muito trabalhos, né, fazendo esse tipo de coisa, mas existe essa potencialidade. E aí, se pensarmos em termos de agentes hoje em dia, na internet, né, usa-se direto agentes de internet, principalmente os sites de busca. Eles têm programas residentes, né, em vários lugares, e programas gerentes espalhados por aí também. E os agentes vão mandando informação para esses programas gerentes, que vão automatizar o processo de busca de dados e de informação na web, fazendo isso de uma maneira super rápida e baseado na semântica da web que a gente tem hoje em dia. Um outro paradigma de inteligência artificial que eu particularmente gosto muito, e a gente vai ver aqui no nosso curso, é a parte de lógica e controle fuzzy, né? Como eu havia dito já na primeira semana de aula, a lógica fuzzy ela foi inventada por Zadé mais ou menos no final da década de 60, início da década de 70. Ela ganhou uma utilização prática muito grande no Japão, tá? Na Ásia, mas ela também teve uma abertura muito grande na área de controle de processos, né? Comparada a outros paradigmas de inteligência artificial, a lógica fuzzy é mais utilizada em controle de variáveis de processo do que outros paradigmas, como por exemplo redes neurais artificiais, agentes inteligentes, algoritmos genéticos, que eu vou mencionar daqui a pouco. A lógica fuzzy ela trabalha com a ideia de processamento simbólico. Então, quando a gente fala dos dados, da informação que está sendo processada por um sistema fuzzy, a gente tenta realizar um processo que é o processo de fusificação, que é um processo de transformação de informação que normalmente é numérica, quantitativa, precisa, em uma informação qualitativa, simbólica e imprecisa. Por que a gente faz esse processo? Porque a gente quer trabalhar com um tratamento de imprecisão. A gente quer trabalhar com a ideia de aproximação e principalmente a gente quer trabalhar com o conceito de
multipertinência, que é um conceito que quebra um pouco o conceito de pertinência clássico da matemática. Se você pensar, por exemplo, que a gente sempre pensa em elementos pertencendo a um conjunto 100% ou 0%, a lógica fuzzy com Zadeh ela traz níveis de pertinência de um elemento a um ou mais conjuntos. Isso permite, por exemplo, que tratar regras ambíguas, regras contraditórias de controle, por isso que teve muita aplicação na área de controle de processo. Sem falar que o próprio procedimento de modelagem e implementação do controle fuzzy é um procedimento bastante heurístico, bastante empírico, bastante captando ali empirismo e conhecimento a priori do especialista para poder representar o comportamento. É como se fosse um sistema especialista, só que ao invés de ele manipular valores de entrada e saída discretos, ele manipula valores de entrada e saída fuzzy. E aí você tem a presença de conceitos como função de pertinência, operadores fuzzy, e você tem muitas aplicações em controle, classificação de padrões, modelagem de conhecimento, entre outros. A apresentação que eu costumo trabalhar a lógica fuzzy com vocês é uma apresentação que foi baseada no livro do Ian Shaw e Godoy Simões, que é o livro de modelagem e controle fuzzy. Mais para frente, todos esses conceitos eles vão ser mais trabalhados para a gente poder colher as contribuições do controle fuzzy dentro da nossa disciplina. Os algoritmos genéticos, um outro paradigma da inteligência artificial também muito interessante. Já mencionei aqui que eles trabalham na primeira aula, que eles trabalham com a ideia baseada na teoria da evolução das espécies de Darwin, que diz que os indivíduos que propagam a sua genética para as próximas gerações são aqueles que são mais bem adaptados ao meio. E como é que um algoritmo computacional poderia implementar uma coisa desse tipo, né? Os pesquisadores estruturaram então uma função de adaptação, que é equivalente a problemas de otimização, a chamada função objetivo do problema. Ou seja, essa função objetivo ela é maximizada ou minimizada dependendo dos valores que as variáveis de decisão do problema de otimização assumem. Então, se eu escolho uma determinada configuração de valores para as minhas variáveis, eu tenho uma maximização desse desempenho. Se eu escolho uma outra configuração de valor para essas variáveis, eu tenho uma minimização desse desempenho. Isso é otimização básica. O algoritmo genético troca a terminologia de certas coisas. Por exemplo, a função objetivo passa a ser a função de adaptação ao ambiente. Mas, na verdade, você está verificando ali se algum critério está sendo maximizado ou minimizado, no final das contas, em função dos valores assumidos pelas variáveis de decisão. Só que ela chama esses valores assumidos pela variável de decisão de indivíduos, de uma população, que evolui através de gerações. Então, no algoritmo convencional nós temos iterações e no algoritmo genético nós temos gerações. No algoritmo de otimização convencional nós temos função objetivo, no algoritmo genético nós temos função de adaptação ou função fitness, como é encontrado na literatura. Nós temos operadores que são realizados no processo de evolução dos indivíduos através das gerações dentro de um algoritmo genético. Que operadores são esses? São operadores de cruzamento, mutação, que eles vão realizar modificações nesses valores possíveis para as variáveis de decisão, que é o indivíduo, compondo estruturas dele, por exemplo, pegando dois indivíduos pai e gerando dois novos indivíduos filho através de cruzamento dessa informação, digamos, genética, desse código genético desses filhos. E tudo isso segue um esquema de codificação próprio, para que o algoritmo possa processar isso de maneira iterativa. Tem toda uma base estatística para a produção desses indivíduos, taxas que você define de cruzamento, de mutação, e no final das gerações, o ideal é que você tenha um conjunto reduzido ou um único indivíduo que é o melhor possível para aquele problema de otimização que você está tratando. Normalmente esses métodos de algoritmo genético são métodos heurísticos, ou seja, eles encontram uma solução que não existe garantia de ser uma solução ótima para o problema, mas é uma solução subótima e ela já melhora a performance se comparada a outros tipos de soluções que são estabelecidas sem qualquer critério, sem qualquer método.
As redes neurais artificiais, a gente vai, logicamente, falar muito mais delas aqui, falar com calma, porque ela, assim como a lógica fuzzy, vai ser uma das técnicas de inteligência artificial que a gente vai utilizar na produção, né, de modelos matemáticos que representam a dinâmica de um sistema. Então, modelar um sistema dinâmico utilizando redes neurais pressupõe que você conhece redes neurais pelo menos o suficiente para fazer essa aplicação. Existe um mar de informação sobre redes neurais artificiais. O que eu quero dizer com isso? As redes neurais elas estão na origem da construção desse conceito de inteligência artificial. E ela já tem quase uma centena de anos sendo pesquisada e desenvolvida. Então você tem vários tipos de modelos e abordagens, algoritmos, diversos, arquiteturas, topologias, como você quiser falar. E nós vamos focar aqui em um certo conjunto de redes neurais artificiais, que são aquelas que têm uma maior aplicabilidade dentro da área de modelagem de sistemas. Identificação de sistemas a partir de massa de dados coletados desse sistema. Então, falando aí de uma forma geral sobre esse paradigma da inteligência artificial, as redes neurais artificiais elas tratam com a ideia de aprendizagem, né? Elas fazem com que um sistema computacional possa reproduzir essa característica do ser humano, emular em máquina essa característica do ser humano, que é a característica de aprendizagem. E os modelos de redes neurais que nós vamos utilizar, eles são de treinamento, são redes neurais de treinamento supervisionado. O que é isso? É um treinamento que ele é construído e conduzido a partir da figura de um observador externo que informa pares de entrada e saída que seriam exemplos do comportamento do sistema que a rede neural tem que modelar, tem que mapear, tem que imitar, tem que aprender o comportamento dele. Então nós vamos fornecendo essas informações e a partir dessa informação de entrada e saída alvo, a rede neural vai fazer um mapeamento e vai modificar a sua estrutura dinamicamente para que ela possa atingir um modelo matemático que consegue fazer a associação correta sempre entre entrada e saída. Correta, sim, o melhor possível, porque como eu havia dito antes, assim como os algoritmos genéticos, as redes neurais artificiais também são um método heurístico. Ele não é um método exato para a resolução de problemas, mas ele tem um certo potencial, que é o potencial da generalização, da aproximação, em alguns casos até mesmo extrapolação de comportamento que não foi previsto antes. Então você treina a rede neural, depois você valida ela numa situação real de produção. Então nós vamos aprender no MATLAB a treinar essas redes neurais e validar elas antes da gente fazer a aplicação dos sistemas de controle. Nesse processo a gente tem que compreender bem quais são os termos e conceitos, né, dos modelos que nós vamos ver de redes neurais. Nós temos que aprender como é que é esse processo de aprendizagem da rede neural artificial do ponto de vista matemático e do ponto de vista computacional. E depois nós vamos ter que compreender bem esses métodos e saber utilizar funções computacionais que já estão pré-programadas no MATLAB que executam esses métodos. Por que eu já levo vocês direto para o MATLAB para usar certas funções prontas? É porque para a gente poder chegar em aplicação, a gente precisa ter um certo ganho de tempo com relação a esse tipo de coisa. A gente precisa compreender o método matemático suficientemente bem para que a gente possa utilizar a implementação computacional que está disponível. Nós podemos também fazer esse percurso de construir nossa própria implementação computacional. Mas por uma questão de ganho de tempo, a gente pode utilizar coisas que estão disponíveis lá, desde que os conceitos tenham sido bem assimilados e que o método tenha sido bem compreendido. Então, quando a gente estiver falando de redes neurais artificiais aqui, nós vamos trabalhar também alguns aspectos de natureza matemática, né, alguns desenvolvimentos matemáticos que ajudam vocês a compreender o método computacional. E também vamos ver os comandos do MATLAB mais básicos, depois vamos passar para a interface gráfica, tudo isso para a gente poder ter algum recurso computacional que nos permita treinar redes neurais com uma certa qualidade aí e ganho de velocidade. Então nos próximos slides a gente vai falar mais, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre redes neurais e treinamento de redes neurais. Essa parte de sistemas inteligentes e inteligência artificial
foi esses 2 vídeos aí que eu gravei. E tem uma parte de histórico muito importante relacionada à inteligência artificial, que eu vou passar algumas recomendações de leituras para vocês lá no ambiente do Moodle, tá bom? Então até o próximo vídeo.